Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso painel sobre tendências de comércio exterior. Hoje, falando de um tópico bem específico, né? Um item que está na agenda de todos os profissionais da área de comércio exterior, que são todas as mudanças envolvendo o novo processo de importação, né? Novo portal único, né? Na parte de importação. E para discutir esse tópico, a gente tem aqui algumas presenças ilustres, né? Então, os líderes do programa de portal único por parte do governo, tanto o Alexandre Zambrano, pela Receita Federal, e ele vai se apresentar propriamente em um minuto, e também o Tiago Barbosa, pela SESEC, Ministério da Economia. E para também, né, me ajudar nessa missão aqui de entrevistar esses dois líderes, o Fernando Fagiani, da UI, que é sócio-diretor de Global Trade. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Vitor, vice-presidente de produtos, né, da Thomson Reuters para os produtos de Global Trade, de comércio exterior, e é um prazer estar aqui mediando esse debate. Mas antes de começar, propriamente dito no nosso bate-papo, eu gostaria de dar a oportunidade de vocês se apresentarem melhor, começando aqui com o Alexandre. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado por esse convite. É muito importante, parabenizo aí estar pautando esse tema que está tão em pauta e trazendo tanta curiosidade, de fato, para todos aqueles que operam em comércio exterior. Meu nome é Alexandre Zambrano, sou auditor fiscal da Receita Federal, trabalho como gerente do programa Portal Único de Comércio Exterior pela Receita Federal desde 2018. Com satisfação estar aqui contigo, com o Fernando e com o Tiago Barbosa, com quem eu trabalho há bastante tempo. Obrigado, Alexandre. Tiago? Olá, pessoal. Eduardo, gostaria de agradecer também pelo convite aí da Thomson Reuters para participar desse grande evento. Para quem não me conhece, sou Tiago Barbosa. Eu sou coordenador geral de projetos estratégicos da Secretaria de Comércio Exterior e sou gerente do programa Portal Único pela SESEC, projeto cogerido aí, vou se apresentar entre SESEC e Receita. Tenho certeza que a gente vai ter aqui um bom evento, esclarecer muitas dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, Tiago, Alexandre. E agora o Fernando. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu parabenizo a Thomson Reuters pela organização do evento, é sempre um evento diferenciado no mercado, trazendo temas, e hoje um tema transformativo, né, que o Brasil está passando na área do comércio exterior, trazendo os principais personagens aqui para discutir esse tema. É um prazer para nós, da UI, fazer parte dessa discussão. Eu sou o Fernando Fagiani, sócio-diretor aqui na área de Global Trade da UI. Ok, muito obrigado. Todos apresentados, então vamos direto ao nosso tema. Como a gente tem profissionais, né, de diferentes níveis de entendimento, né, do tema, então a gente gostaria de começar com uma pergunta um pouco mais introdutória, né, tanto para o Alexandre e para o Tiago, em relação a quais são os principais objetivos, né, desse novo processo de importação, né, introduzido pelo Portal. Uma ótima pergunta para a gente começar realmente, Eduardo, porque eu acho que o objetivo do novo processo de importação é exatamente atender um anseio antigo da comunidade de comércio exterior brasileira, antigo extremamente justo e que o Estado desde 2014 decidiu atender, que é no sentido de reformular o comércio exterior brasileiro, reformular esse processo, trazendo muito mais eficiência, eliminando redundâncias, eliminando aquela falta de coordenação de esforços entre agentes públicos, adotando um padrão internacional tanto para procedimentos dos mais simples possíveis, como o modelo de dados, como permitir que, na medida do possível, os documentos já nasçam eletronicamente, como é o caso da Declaração Única de Importação, a do INPE, que está agora ganhando bastante força entre os operadores de comércio exterior, e a gente espera que ao longo de 2022 possa realmente se tornar o principal meio para a importação no Brasil, a exemplo do que já ocorreu com a nova declaração de exportação, a DUI,
Então, o objetivo, de fato, é coordenar os esforços públicos, eliminar as repetidas prestações de informação e apresentação de documentos de forma redundante e custosa para os operadores de comércio exterior, através do uso intensivo da tecnologia da informação. Mas é importante a gente frisar que, para alcançar esses objetivos todos, é fundamental algo que tem se tornado uma prática nos últimos anos entre o Estado e o setor privado, que é trabalhar conjuntamente em parceria para que a gente possa compreender as necessidades e atender, de fato, desenhar, modelar um processo que esteja muito mais ligado à necessidade realmente do operador, do importador e também reduzindo, aproveitando melhor os recursos escassos da administração pública para atender, sim, esse serviço público essencial à sociedade, que é a operação de comércio exterior. Então, acho que o Thiago vai compartilhar conosco aqui um pouquinho mais sobre o novo processo de importação, que eu acho que é fundamental para a gente poder compreender quais são as principais mudanças e quais são os principais benefícios que o importador tem à disposição através do novo processo. Thiago, por favor. Então, a gente pode imaginar da questão, o Brano falou muito bem, de toda essa questão de como se reformulou. O objetivo não foi, apesar dele ter colocado que uma das premissas é o uso intensivo da tecnologia da informação, a premissa básica do portal não é o simples redesenvolvimento de um sistema, e sim, a gente gosta sempre de traçar, a gente sempre relembrar os 3 pilares, né, que é o desenho dos processos. Então, tudo se começou com um mapeamento as-is, identificação dos gargalos e o mapeamento to be, e que é uma coisa que tem sido visto como uma boa prática, tanto pelas Organizações Mundial das Aduanas, pela Organização Mundial do Comércio, por várias comitivas dos países onde não fomos nós, Estados, que fizemos esse trabalho. Uma parceria entre público e privado, isso foi feito por vocês, que são os especialistas de comércio exterior. Então, veio do setor privado a ânsia e os calos, né, que machucam mais dentro do comércio exterior e as identificações desses gargalos. Com isso, o mapeamento do to be enviado para o setor público, absorvemos diversas dessas sugestões. E aí sim tivemos a consulta pública do novo processo de importação para que se iniciasse o desenvolvimento de um sistema e, paralelamente, a reformulação das normas. A gente tem que lembrar que o sistema não é a lei. Nós temos, vocês não têm, acaba que aquela a questão que a gente sempre fala da ponta do iceberg, né? O projeto ele é gigantesco, e acaba que o entregável, o produto é um sistema, e a gente acaba apenas tendo contato com ele. Mas, em si, 80% aqui do nosso esforço, que não é visto pela sociedade, pelo contribuinte, é nessa revisão de processo, os impactos normativos, como isso tem que ser adequado para que, sim, o desenvolvimento, que aquela ferramenta possa ser utilizada. Então, eu acho que isso também traz de clarear um pouco diferente entre quando a cada nova release eu tenho novas funcionalidades e o ato da adesão de cada um desses intervenientes de comércio exterior, seja público ou seja privado. Você, como aí uma software house ou seus clientes, não basta apenas ter a funcionalidade disponível. É necessário também, e é o que é mais difícil, é se adequar a essa nova realidade, a esse novo processo que esse sistema vem automatizar. Então, o nosso grande ganho, o nosso grande valor agregado é a reformulação do processo que veio do setor privado e, sim, essa de como a gente conseguiu apresentar isso em ferramenta, que é o desenvolvimento. Então, vamos lá. Aqui é um slide sobre o novo processo de importação. A gente pode verificar, a gente tentou anotar, assim, as falhas são diversas. A gente tem sempre falhas em processos.
não importa, você na sua empresa, nós como administração pública, por mais que eu mapeie, no dia seguinte, o mundo já se inovou, o mundo tem inovações a todo momento. Então, de um dia anterior, de um mês passado, ou um mapeamento que a gente já fez esse aqui, que tem, acho que uns 20 meses, muita coisa apareceu durante esses últimos 2 anos. Mas tentamos, logicamente, pensando no Pareto 80-20, em conseguir focar nos principais gargalos e onde aquilo estaria o maior retorno de investimento. Então, eu vou primeiro esses pontos principais de gargalos e depois apresentar aqui dentro de um fluxo de importação, dentro de um embarque, tá? A gente tem a criação do catálogo de produtos que promove a conformidade e a justiça fiscal. Isso é uma das grandes reclamações da não padronização da atuação entre as diferentes unidades locais da Receita Federal e dos outros anuentes também, que fazem fiscalização em fronteira. Licenciamentos abrangentes para múltiplos embarques, processamento antecipados das declarações de importação, um canal único da DUIMP para maior transparência e atuação coordenada entre os órgãos, a possibilidade de diferimento do pagamento de tributos, o desbloqueio automático do crédito tributário e o controle a posteriori através do Syscomex Data. Como isso tudo se resume dentro do fluxo do novo processo, né? O mapeamento as-is, o to-be, o sistema se encaixando à realidade, não a realidade ao sistema. Aqui a gente tem uma faixa que a gente gosta de dividir o que é independente do embarque, da importação, que é o catálogo de produtos e as licenças, o LPSO, abrangentes para muitos embarques. Qual é o nosso grande problema de hoje, que a gente causa, é a causa raiz de tudo. A cada importação, você descreve novamente a sua mercadoria, o seu produto, e a cada importação você requer novamente uma licença de importação, aonde traz burocracia e gasto de energia e dinheiro, tanto para o setor público como para o setor privado. O que é o licenciamento? O licenciamento nada mais é do que uma autorização de uma importação, e eu não preciso, de forma, como é que eu posso dizer, exceção à regra, os licenciamentos são necessários embarque. Vou dar exemplos do que são exceção à regra. Animais vivos, armamento, reatores nucleares, certos tipos de coisa que têm um alto risco, que são necessários de licenciamento embarque a embarque. O problema é que hoje existe uma limitação de ferramenta que me faz os anuentes pedirem LI a cada embarque, porque a LI hoje só se funciona vincular uma DI e ela se perde. Qual foi o grande primeiro ponto desse processo? O licenciamento, o anuente vai deferir apenas uma vez e vai valer para diversas importações. Vou pegar o registro de medicamento da Anvisa, validade de 5 anos, 3 anos. Licenciamento do Inmetro para uma importação de um eletrodoméstico, 2 anos. Licenciamento de um agrotóxico indefinido, ele vale por prazo indefinido, 10 anos, 20 anos, não tem nem uma data de validade. E isso não se faz controle de quantidade nem de valor, porque o licenciamento do órgão ele é baseado em que se você tem ou não tem um registro, autorização para comercializar aquilo dentro do país. E o catálogo de produtos vem trazer essa questão de evitar o erro de digitação em diversas importações distintas. Com isso, você tem uma base de dados dessas informações feita por uma área centralizada da empresa, com a qualidade da informação e o compliance, e o despachante, ou a comissária de despacho, ou a área de Comex, vai simplesmente utilizar a cada licença pedida e a cada declaração registrada, você vai referenciar esse produto catalogado que você registrou dentro do portal. É como se fosse uma réplica do seu SAP dentro do Portal Único de Comércio Exterior. Beleza, passamos essa régua aqui. A gente tem componentes reutilizáveis, informações reutilizáveis a diversos embarques. E aí a gente começa os ganhos. Isso aqui a gente já mata diversos gargalos que a gente tem no processo atual. E aqui é quando a gente começa a fazer os ajustes que a gente tem em relação aos gargalos da operação a operação. Primeiro ponto, registro antecipado da declaração de importação. Hoje, ele é restrito aos operadores econômicos autorizados. O registro da DUIMP agora é antecipado
de forma transversal a qualquer importador. Você só depende da manifestação da carga feita pelo transportador, independente do modal. Vai ser o registro sob água, sob nuvem, sob rodas. Com a chegada da mercadoria do porto, aí vem o nosso quarto gargalo que a gente vai atacar, que é a questão do canal único. Por que hoje a LI acaba sendo embarque a embarque? Porque estes órgãos anuentes, os principais órgãos anuentes, principais quando eu digo em maior volume, né, de atuação, tanto em valor FOB quanto quantidade de operações, a Anvisa e o Vigagro, eles dependem de fazer a inspeção física usando a LI. Então, eles só fazem o deferimento da LI depois da chegada da mercadoria, depois da parametrização que eles fazem sobre a LI. E agora não é mais isso, agora é o advento do canal único, onde o canal da DUIM é a junção da parametrização dos 3 órgãos. Se um dos órgãos definir que vai ser inspeção física, o canal vai ser vermelho. Então, a gente dividiu muito claramente a atuação dos anuentes. Os anuentes hoje atuam de 2 formas em cima da LI, tanto sobre o licenciamento, a autorização prévia, que é o licenciamento, e sob a inspeção física. Agora, a gente separou. O licenciamento fica apenas em cima do LPCO e a inspeção física do anuente migra para a do INPE, junto com a atuação da Receita Federal. E aí, com o canal único, tem essa parametrização, e aí sim é feita a inspeção e a verificação física em conjunto desses órgãos de fronteira, fazendo a sua fiscalização, seja a fiscalização aduaneira ou a fiscalização do anuente, sobre aquela mercadoria do ponto de fronteira. E apenas após o desembaraço dessa do INPE é que é se realizada a entrega. Temos alguns requisitos prévios também para a entrega, né? A gente tem a questão do recolhimento do ICMS e outras coisas que o Zambrano pode aí, inclusive, depois detalhar mais. E aí, alguns outros benefícios, que é independente, aí já é no fluxo tributário. Diferimento do pagamento de tributos, isso para os operadores OEAs, no 15º dia do mês subsequente, ou 20º dia do mês subsequente, isso aí o Zambrano pode me ajudar melhor. E o desbloqueio automático do crédito tributário recolhido a maior. Esqueceremos o PERDCOMP, todo aquele fluxo. Agora, com a integração do crédito tributário, seja de tributos internos ou tributos recolhidos na operação de comércio exterior, isso tudo está integrado sob o CNPJ da empresa. E aí fica tudo como uma wallet do seu CNPJ em relação à Receita Federal. E o último ponto, que vindo ao encontro da Lei de Liberdade Econômica, onde só se deve licenciar, se autorizar previamente uma operação se ela não é de baixo risco. E todas essas outras operações de baixo risco, que são a maior parte de hoje das licenças de importação, vão deixar de ser uma licença. Os órgãos vão poder atuar em cima de informação de dados dentro de um BI chamado Syscomex Data. Aqui eles vão acessar os dados das importações sem precisar ficar licenciando. Por que hoje existem LIs em cima dessas operações de baixíssimo risco? Porque o órgão anuente não consegue ter a informação estatística gerencial se ele não requerer uma LI. É outra limitação que existe da ferramenta, que aí leva a uma limitação, uma burocracia normativa. Então, isso é um novo processo com as melhorias principais. Obrigado. Cara, inclusive, eu acredito que você já comentou um pouco, o Alexandre Zambrano também já comentou um pouco sobre quem são as principais empresas, quem são hoje as empresas que podem utilizar a do INPE e quais os principais benefícios. Você estava dando uma pincelada aqui no final desses benefícios imediatos, né, destinados aí às empresas e que já podem usufruir desse novo processo, né? Você pode dar uma ênfase nessa parte para nós? É uma ótima pergunta, realmente, Fernando. Muita curiosidade causa a todos, porque nós alcançamos, com a grande entrega agora de julho de 2021, nós alcançamos 30% do escopo de operações de importação atuais, né, que já são passíveis de registro da nova declaração de importação. Basicamente, nós estamos falando só do modal aquaviário. Até julho, apenas operadores econômicos autorizados podiam registrar as declarações únicas de importação.
processo de importação. Desde 19 de julho, agora, uma entrega que teve um impacto em 19 sistemas do Portal Único, e eu incentivo a todos que procurem no portal do Único Comex as informações, as funcionalidades completas impactadas aí por essa grande entrega de julho, mas desde então nós abrimos para operadores além daqueles certificados no programa OEA. Né? Apenas o operador com habilitação limitada, que ainda não está contemplado, vai ser contemplado agora em 2022, mas basicamente nós temos as operações do aquaviário, tanto operador OEA como não OEA, com exceção com habilitação limitada, operações de importação comum, sem regimes especiais, como admissão temporária, entreposto aduaneiro, sem regimes suspensivos, tirando o RECOF já está contemplado, o regime especial de RECOF, que é muito importante, já está contemplado. Depois o Thiago pode trazer mais informações sobre o Durabec, que é outro regime muito importante, mas basicamente, hoje são importações que não podem ir para a zona secundária, então elas devem realizar o despacho no ponto de entrada do país, pelo modal aquaviário, qualquer operador tirando limitada, sem regime suspensivo, sem regimes especiais, com tributação integral e sem inspeção fitossanitária ainda de Anvisa e de MAPA, que é uma das grandes entregas esperadas e já anunciadas para janeiro. Eu acredito que mais adiante a gente pode conversar um pouco mais a respeito, mas nós já temos diversos licenciamentos, né, o LPCO, o novo licenciamento, integrada do INPE para vários dos nossos órgãos anuentes e talvez o Thiago queira dar mais alguns detalhes, tanto em relação a isso como com relação ao drawback. Mas, basicamente, o Thiago acabou de nos explicar os diversos benefícios do novo processo, com os licenciamentos abrangentes a múltiplas operações, mas especialmente com esse processamento antecipado. Esse processamento antecipado que nos permite trazer muito mais fluidez ao fluxo logístico das cargas. A gente deve lembrar que em 2020, em junho de 2020, a Receita Federal, em parceria com a SESEX, com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, publicou o primeiro estudo de tempo de liberação de mercadoria, o Time Release Study Brasil, seguindo uma recomendação do Acordo de Facilitação de Comércio, e que nos demonstrou aí o potencial que há de redução de tempo e de maior eficiência no registro, no processamento antecipado. Então, aquilo que é conhecido hoje como despacho sobre águas, vinculado à declaração de importação atual, né, em que apenas operadores econômicos autorizados podiam usufruir, isso era um piloto já para o novo processo de importação, a esse processamento antecipado. E a gente tem, pelo TRS, que enquanto uma operação normal leva 9,7 dias no aquaviário para ser liberada, entregue ao importador desde o momento da sua chegada, no caso do despacho sobre águas, se alcança 2,7 dias apenas. Então, isso é uma grande mudança no modelo de negócio, muito mais eficiência, muito mais agilidade, e o próprio OEA demonstrou. Se tu unir a atuação estatal, então tanto a da Receita Federal como a dos demais órgãos anuentes que venham a fazer algum tipo de atuação após a chegada da carga, uma inspeção fitossanitária, por exemplo, a gente tem que em torno de 87% das cargas chegam ao país sem nenhum tipo de intervenção estatal, ou seja, elas devem chegar com esse trabalho de registro antecipado, com gerenciamento de risco intensivo e coordenado entre os agentes públicos, como o Thiago nos demonstrou há pouco, nós vamos chegar ao ponto de reduzir drasticamente os tempos para a liberação da mercadoria, porque as cargas já chegarão liberadas pelo Estado brasileiro. Obrigado, Alexandre, e também Thiago. Acho que vocês já começaram, né, dando um belo overview, e a gente vai ter que dar uma corridinha aqui, porque tem muita pergunta que eu acho que está na cabeça nossa aí para vocês esclarecerem ainda hoje. Mas queria já aproveitar o gancho que você deu, Alexandre, e perguntar para o Thiago qual o planejamento para expandir, né, a cobertura, né? Dentro dos nossos clientes aqui tem muita gente que tem diferentes modais, diferentes regimes especiais, né? Qual que é a ideia de expandir essa cobertura do novo processo para esses outros cenários de negócio? Então, a gente
teve essa última entrega que o Zambrano acabou de colocar, e dentro também do site do Syscomex, a gente pode ver dentro do cronograma de implementação os próximos passos. Lá a gente tem a principal avanço que a gente vai ter agora em janeiro de 2022, é que agora vamos ter a inspeção de mercadoria, a inspeção física, né, de mercadoria dos órgãos anuentes em conjunto com a Receita Federal, dentro da do INPE. Qual que é isso? Com isso a gente consegue expandir, trazendo os anuentes MAPA e Anvisa para dentro do processo, onde eles representam um grande volume de percentual. Com isso, a gente espera já chegar a próximo de 50% das operações e, com isso, expandindo durante o ano de 2022 cada vez mais o percentual. Em relação aos modais, a gente tem no primeiro trimestre, isso eu não estou lembrando de coisa, Zambrano, a questão do CCT aéreo, eu acho que você pode falar melhor em relação a isso, e já o início, né, que está acontecendo em paralelo, do mapeamento dos processos de controle de carga dos modais marítimo, aquaviário, né, sendo mais amplo, aquaviário e do terrestre. E com isso se começam os mapeamentos para se iniciar o desenvolvimento destes modais no ano que vem. Aí você fala, nossa, mas se eu já posso registrar do INPE com importação de marítimo, você ainda não tem... É porque, na verdade, a gente está trazendo do mercante, mas o objetivo é melhorar o processo. E existem várias melhorias ali em cima da carga, tá? Ótimo. Bacana. Ainda falando sobre planejamento, eu queria aproveitar e fazer um gancho e perguntar especificamente sobre uma grande ansiedade aí das empresas que estão se preparando para esse novo processo, que é exatamente com relação aí à disponibilização dos atributos para a classificação fiscal no catálogo de produto, né, depois da revisão aí dos órgãos anuentes, da Receita Federal do Brasil e da própria iniciativa privada. A gente também tem lá no site a área de mapeamento de atributos. Se vocês entrarem no menu sanduíche, que fica no canto superior esquerdo, tem também esse link lá. Todos vocês sabem, foram feitos mapeamentos com 39 setores da economia, recebemos perto de 30 mil sugestões. A gente já conseguiu harmonizar e chegar em 1.500 atributos. Imaginem como não foi o trabalho, tá? Não foi divertido, esse trabalho não foi divertido, gente. Foi gratificante depois que termina, mas é um trabalho braçal e revisar, você começa a ficar cansativo. Você imagina analisar, não é um trabalho de 30 mil informações que se pode dar para automatizar, jogar para um robô, para uma inteligência artificial, não tem ainda, é um trabalho ainda que não tem esse refinamento. E aí a gente vai lançar a consulta pública no mês seguinte, para que a gente receba os feedbacks, né? Apesar de ter vindo do setor privado, a gente faz de novo a revisão, fazendo a harmonização, e aí apresenta novamente ao setor privado para ver se a gente fez algum corte ou ainda esqueceu de algum campo em alguma dessas NCMs. E a meta é colocar esses atributos já disponíveis dentro do Portal Único em março do ano que vem. Inclusive, numa live anterior, eu tinha falado em janeiro e era a nossa perspectiva, só que a gente percebeu que seria um grande problema. A gente tem a revisão da NCM 2022 em janeiro. E fazer essa dos atributos em conjunto com a virada da NCM seria um risco operacional enorme, tanto para a gente quanto para o setor privado, que não fez sentido a gente correr esse risco, aí a gente dilatou para jogar ali para março, tá? A gente vai, inclusive, atualizar essa informação dentro do site do Syscomex. Bacana. Legal, pessoal. Um outro grande benefício que vocês colocaram é a questão da LPCO, né? E a gestão e a flexibilidade que esse novo processo de licenciamento vai trazer para as operações. Como que está a preparação dos órgãos anuentes e a adoção dos mesmos em relação à LPCO? Olha, Eduardo, é um trabalho que são 22 órgãos. A parte mais interessante é que primeiro, essa parte do mapeamento de atributos também é meio que o caso do ovo e da galinha. Eles conseguirem definir as licenças dependem dos atributos, e para conseguir definir os atributos de cada NCM, eu preciso pensar no fluxo da licença. Eu acho que realmente a gente vai ganhar uma curva exponencial de
de adesão dos anuentes a partir ali de depois da consulta pública, nem antes mesmo da publicação ali dentro do catálogo de produtos, mas sim quando a gente tiver fechado direitinho, porque fica mais claro para o anuente o que ele vai receber de informação de traçado. Mas a gente já está com um trabalho em paralelo. A agricultura, Anvisa, Inmetro já está dentro, a ANP já também já tá utilizando a do INPE, né? Que eu falei, a ANP e Inmetro já estão na do INPE. No final do ano, né, em janeiro, entra a Anvisa e a agricultura. A gente já está trabalhando com o SUFRAMA, temos Exército também vindo no caminho, Ministério da Defesa. Então, esses grandes ali, o IBAMA também está trabalhando, a gente está esperando eles amadurecerem num sistema interno chamado Pau Brasil, para poder trazê-los, faz sentido trazê-los antes de ter esse sistema interno, onde vai automatizar muitas operações. Mas o ponto importante é o seguinte, no início do ano que vem, vão vir MAP e Anvisa, que são os grandes, para se juntar junto com o Inmetro, somando MAP e Anvisa e Inmetro, do licenciamento, mais de 90% dos licenciamentos. E o melhor todos eles estão aderindo ao múltiplos embarques. Ótimo. Estou colocando as únicas operações que foram levantadas até agora, que é de operação Anvisa medicamento controlado, porque é definido pela OMS, é uma questão de acordo internacional. MAPA, animal vivo, porque eu tenho que analisar a saúde sanitária e zoossanitária daquele animal. E no caso do Exército, que é a questão de armamento. Todos os processos estão para múltiplos embarques, de no mínimo 1 ano. Olha a diferença. Pensem em vocês, no processo de vocês, quantas LIs pedem e vejam o que vai virar o novo processo de importação. Não, com certeza isso vai ser um game changer aí. Fajane, sua vez. Eu queria aproveitar, voltar a pergunta aqui para o Alexandre Zambrano, ainda voltando um pouquinho, quando a gente falou um pouquinho das empresas que podem utilizar a do INPE, ele comentou ali que dentro desse novo processo para as empresas hoje, né, que podem utilizar, o regime do RECOF ele já está contemplado. Eu queria aproveitar o gancho dessa fala sua, para você explicar um pouquinho mais se existe alguma expectativa de alteração ou de ajuste nos modos operandes dos regimes especiais dentro desse novo processo de importação. Perfeito, Fernando. Os regimes especiais como um todo, eles vêm passando já por reformas, por avaliações, por atualização da sua legislação nos últimos anos, né? A Receita Federal, acho que alcançou só na área aduaneira em torno de mais de 150 revogações de atos normativos, concentrando, simplificando, porque parte do objetivo, como a gente bem comentou logo no início, o Thiago falou bastante sobre isso, é também atuar sobre a legislação, ela precisa evoluir e se tornar mais simples de ser cumprida. Os regimes já vêm passando pelas suas reformas naturais, mas no âmbito do Portal Único, eles vão passar a receber uma atenção especial que ainda não está contemplada, mas que está prevista para o longo de 2022, que é um sistema, a gente vai passar a controlar os prazos, a nacionalização dos regimes, a proporcionalidade do recolhimento dos tributos, tudo de forma automática através do sistema. Hoje a gente sabe que tudo isso é feito de forma manual, junto à própria unidade em que a carga ingressa ou eventualmente quando ela está saindo do país, né? Então todo esse processo hoje ele é muito dependente da força humana e com necessidade de instrução, de processo administrativo, de juntada de uma série de documentos, o que acaba naturalmente tomando mais tempo, né, e dificultando um pouquinho também o processo como um todo. No âmbito do Portal Único, a gente vai ter esse controle de prazos, de nacionalização, necessárias ao ciclo de vida de um regime especial aduaneiro controlado pelo próprio portal de forma mais automatizada. Então, certamente vai tornar mais simples o trato dos regimes, mas eles por si só já vêm sendo reformulados, redesenhados, evoluídos, assim como suas legislações. A grande novidade é que no portal a gente vai ter esse controle mais automatizado, né, desse processo todo. Legal. E sobre o módulo PCCE, já pode ser utilizado pelos importadores? Qual que você vê aí
os benefícios na gerenciamento dos tributos utilizando esse módulo? Perfeito, Eduardo, perfeito. O módulo Pagamento Centralidade de Comércio Exterior certamente é um dos que causa maior ansiedade em utilização por parte dos importadores e já está disponível sim, respondendo a tua pergunta diretamente, ele já pode ser aproveitado tanto para pagamento como para exoneração do ICMS para a própria declaração de importação atual, o SICOMEX atual, né? Mas no âmbito da DUIMP, da nova declaração de importação, todos os estados já têm acesso para o tratamento do ICMS, é possível fazer a declaração pelo importador do ICMS através do PCCE e hoje, através dessa última entrega de julho, que nós entregamos uma integração entre o PCCE, o Pagamento Centralidade de Comércio Exterior, e o portal GNRE dos estados, a gente já consegue disponibilizar a guia para pagamento do ICMS através do próprio PCCE. O pagamento ainda não. Ao final deste ano, em janeiro, na verdade, nós vamos ter à disposição aquele mesmo formato de débito online em conta pré-autorizada, que já é realizado o débito dos tributos, quando do registro da DI e quando do registro de uma DUIMP dos tributos federais, a gente já vai poder, a partir então de janeiro do ano que vem, ter à disposição o débito online em conta pré-autorizada também para o cumprimento do ICMS. Então, o PCCE ele já é utilizável para a própria DI, para a DUIMP ele também já é utilizável. Hoje é possível fazer a declaração do ICMS, ainda não é possível fazer o pagamento, apenas disponibilizada a guia. Em janeiro poderemos fazer o pagamento já através do mesmo formato esse, com autorização automática, e é a mesma estrutura de arrecadação que vai ser utilizada agora para o recolhimento das taxas dos órgãos anuentes. O Thiago estava nos comentando sobre a inspeção fitossanitária de Anvisa, de Vigiagro, sendo realizada através da DUIMP, não mais através do instrumento da ELI, como no processo atual, e nem sem a necessidade de um LPCO para essa finalidade, utilizando diretamente através da DUIMP. E tanto as taxas para os LPCOs, como a eventual taxa sobre uma inspeção fitossanitária do órgão anuente, também vai passar a ser recolhida pela mesma estrutura do PCCE. Isso é um ganho muito importante para o importador, porque além de evitar diversos meios de pagamento, locais distintos para fazer o cumprimento de suas obrigações, ele passa a ter a confirmação automática imediata do pagamento. A gente evoluiu, apesar de na DUIMP, a gente continua chamando de o débito online em conta pré-autorizada, a gente, através do PCCE, a gente começa a constituir o crédito tributário oriundo de operações de comércio exterior, o que nos facilita bastante para depois monitorar, acompanhar e tratar o crédito tributário ao longo do seu ciclo de vida, por exemplo, num caso de uma retificação, de um cancelamento de uma declaração, possibilitando uma restituição, uma compensação simplificada em relação ao processo atual. Então, o PCCE, com certeza, é um dos módulos mais importantes que mais vai trazer benefícios para os operadores de importação. Eles já podem utilizar, já conseguem declarar o ICMS, já conseguem cumprir para a DI, já conseguem declarar para a DUIMP, os estados conseguem tratar em tela através do PCCE, alguns já estão agora em via, e vou citar tanto Paraná como Santa Catarina, que já estão se integrando ao API do COMEX para que o tratamento do ICMS ocorra de forma automatizada, de forma numa integração de máquina a máquina entre os sistemas da Secretaria de Fazenda e o próprio portal único. Então, tudo isso vem para simplificar, para automatizar, para eliminar etapas, para aumentar a agilidade. Como eu estava citando, a gente elimina aquele tempo de espera, muitas vezes, de um recolhimento de uma taxa de um órgão anuente, que é algo que deve ser contemplado pelo primeiro meio do ano, do semestre, do primeiro do ano que vem, né? E isso vai estar contemplado e vai eliminar aquele tempo que hoje, às vezes, as cargas ficam paradas esperando apenas por uma compensação bancária. Com certeza, um importante avanço aí. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Acho que a gente poderia passar o dia todo conversando com o Alexandre e o Thiago, mas vamos lá, Fernando. Última pergunta, rapidinho.
Vamos lá, falamos de tanta coisa boa aqui, né, Eduardo? Falando de tanta transformação em processo, legislação e desenvolvimento de sistema. Aí o que me vem a pergunta, o que me vem à mente para essa última pergunta, quais as recomendações que a gente poderia passar para os importadores aí num processo de preparação e adequação desse novo processo de importação, os pré-requisitos, né, que eles têm para se prepararem? Qual seria, o que vocês gostariam de comentar como recomendações, boas práticas e pré-requisitos? Primeiro, a questão da descrição vinda, eu acho que isso também vai ser uma coisa muito importante, acho não, certeza, né, para a aduana, a descrição pelo catálogo de produtos, aonde deixa de existir uma subjetividade do que tem que ser descrito e passa a ser objetivo, tendo campos estruturados para que atenda às necessidades dos anuentes em seu licenciamento. Então, isso depende de se revisar bem a sua base de informações, fazer uma varredura, um trabalho de compliance para que essa informação seja prestada de uma boa qualidade. É uma via de mão dupla. Se o operador deseja ter um licenciamento que é de múltiplos embarques, uma prestação de serviço de primeiro mundo na visão de aduaneira do Estado brasileiro, é também preciso que o importador também tenha esse tipo de aptitude como uma atitude de primeiro mundo, né? Então, e o outro fator é não tente comparar com o processo atual. Não é uma evolução do processo atual, é uma desconstrução completa do que existe. O processo atual foi uma informatização das guias de importações que existiam, e eu não estou colocando como uma crítica, eu estou colocando que isso foi inovador naquela época. O Brasil foi um dos primeiros países a ser uma aduana sem papel. Até hoje, os países ainda estão brigando por ser aduana sem papel. E o Brasil hoje é o primeiro país do mundo, novamente, num projeto de janela única, não simplesmente implementar um guichê de recebimento de informação para distribuir nos diversos sistemas dos anuentes e dos intervenientes, e sim reformular e repensar todo o comércio exterior para que ele se adeque à realidade e reduza o que a gente sempre chama daquela pulguinha que a gente chama do custo Brasil. Então, por favor, leiam, tem muito material dentro do Sistemex.br, dentro da internet, dos privados que estão participando, são vocês que estão definindo. Então, para se aprender é isso, reformule, repense e usar aquela palavrinha de sempre, pense fora da caixinha, porque é realmente uma reformulação. Apesar de ser piegas, é porque realmente não tem nada a ver, não tem nada a ver, não se limite a pensar que a LI, que acessa ali, que é um anuente. Então, as normas vão mudar também, todos eles vão ter que emitir novas normas, tá? É isso que eu tenho para colocar como recomendação. Uma pergunta finalzinha, né, rapidinha para o final, já que é uma pergunta recorrente dos nossos clientes, né? Como vocês sabem, a gente também, né, busca, né, transmitir muito dessas informações que a gente consome de vocês no dia a dia, nos diversos eventos, nas reuniões técnicas, para ajudar a disseminar essas informações. E a gente tem feito alguns eventos, né? A gente chamou um evento de Expert Talk, muitos aqui talvez tenham participado, com uma média de 300 pessoas por evento, também uma bela adoção. E uma pergunta recorrente, né? Tem uma série de preparação, já tem benefício, mas as empresas precisam preparar, né, fazer alguns investimentos, revisão. Quando isso vai se tornar obrigatório e não, né, opcional? De fato, toda a programação, as entregas do portal, eles ocorrem de forma progressiva, né? E a gente procura a cada 6 meses agregar valor ao processo, agregar valor ao usuário, ao operador de comércio exterior como um todo. E a gente depende hoje, né, sempre do desenvolvimento de vários sistemas. A gente entregou agora em julho funcionalidades com impacto em 19 sistemas, temos previsto agora para janeiro impacto em 20 sistemas. Então é muita coisa sendo desenvolvida ao mesmo tempo, e o nosso prestador de serviço, Serpro, que vem realizando um grande trabalho, entregando sistemas de alta qualidade, tem uma equipe enorme e muito competente atuando nisso, assim como a equipe da Receita Federal e da CSEX também atuam arduamente, mas ele só consegue planejar a cada 6 meses as entregas, confirmar as entregas a cada 6 meses.
então é muito difícil a gente dizer quando que, de fato, vai alcançar a totalidade do escopo do sistema, do programa, mas o que a gente pode dizer é que, sim, a gente está buscando o máximo de escopo de operações serem passíveis de registro ainda em 2022. A meta do Estado é de alcançar até 100% do escopo, então todas as operações de importação serem passíveis de registro através da DUIMP, porém a gente não consegue fazer essa confirmação, a gente depende desse planejamento que ocorre a cada 6 meses. Agora, em janeiro, estão lá divulgadas as entregas planejadas, já acordadas com o nosso prestador de serviço e que alcançam um escopo em torno de 50% das operações de importação, né, para o início do ano que vem. Isso ainda ligado ao modal aquaviário. No primeiro trimestre do ano que vem, a gente terá entrega dos novos controles de carga aéreo, ainda para declaração de importação atual. E aí imediatamente vai se trabalhar na integração desse novo controle de carga aéreo para a DUIMP, né, para liberar o registro nesse modal pela metade do ano que vem, máximo no final do ano que vem. Mas isso tudo são expectativas, né, que a gente depende realmente do nosso prestador de serviço para confirmar. O que eu posso dizer para todos vocês com toda tranquilidade é que o cronograma de obrigatoriedade de utilização vai ser divulgado oportunamente, quando for possível. As empresas terão tempo para essa adaptação. A gente apenas incentiva que se inicie essa adaptação o quanto antes, para que elas mesmas possam aproveitar os benefícios do novo sistema, não deixem por uma hora, acaba custando mais caro também, às vezes a adaptação não é tão fácil, e com certeza, mas com certeza haverá tempo aí suficiente para as empresas se planejarem adequadamente para essa transição. O que eu queria só complementar é que eu acho bem importante a forma que o Zambrano falou e trazer para vocês. Nós trabalhamos com uma cooperação, é um Estado, mas existe o cliente e existe o provedor da solução, que é o certo, e vocês são software house, vocês têm seus clientes. Eu, como Estado, não posso simplesmente cravar uma data sem ter o aval do meu prestador de serviço, que é ele que está construindo, colocando tijolinho por tijolinho, né? Como o Zambrano colocou, a meta é o 100% no final de 2022 e a estratégia de desligamento faseado, assim como foi feito na exportação. Aí agora eu venho complementar realmente, né? Lembrar de como aconteceu na exportação. Não confiaram, não levavam que o governo sempre interrompe o projeto, o governo não vai até o final. Estamos entregando, estamos colocando, é um projeto de Estado, vocês podem ver diferentes, tivemos em torno de 3 ou 4 presidentes vigentes durante o projeto nunca foi interrompido, porque ele tem uma visão de Estado. E o último ponto que o Zambrano colocou, e eu, por ter um background de TI, eu lembro bastante disso, ele falou, a adaptação de sistema, às vezes, não é tão simples. Mas sabe onde é que a gente percebe? Eu acho que vocês vão saber muito bem disso. Quando você começa a fazer o ajuste do sistema, na verdade, a empresa percebe que não se adaptou aos processos. Ela nem mapeou ainda. É por isso que 80% dos projetos de TI se demora para finalizar ou, inclusive, para iniciar. Porque quando a empresa de TI chega lá para levantar as necessidades, os requisitos, é aí que o cliente percebe que nem iniciou o mapeamento. Ele não está maduro como processo, como cultura, sobre saber o que ele quer fazer. E é isso que vocês têm que se antecipar. Compreender, mesmo que as operações não estejam 100%, praticamente 100% das funcionalidades já estão lá disponíveis dentro da plataforma, dentro do portal único. Então, você consegue simular e emular esses diferentes cenários de importações utilizando o que se tem hoje em treinamento. E é isso que a gente fala do se adaptar previamente. E o segundo ponto, se vocês não fazem isso previamente, eu não tenho como Estado receber o feedback do que eu preciso reformular antes do lançamento. Se vocês não se adaptarem previamente, a gente vai iniciar o desligamento e aí começa a corrida em querer dar sugestões sobre coisas que já têm um início de cronograma de desligamento. E aí não dá tempo da gente adaptar e mexer. Eu gosto sempre de lembrar um fato bem importante, catálogo de produtos. O primeiro lançamento da versão do catálogo de produtos só se podia vincular um fabricante ao produto. Foi a partir do setor privado nos trazer que, na verdade, é uma lista de fabricantes no produto, a visão do privado. E isso teria percorrido se
se não houvessem empresas que estivessem tentando operar, mesmo ainda com o processo incompleto. Tá bom? Então, gente, gostaria de primeiramente agradecer, né, ao Alexandre, ao Tiago, também ao Fernando, pela participação nesse painel. Muita informação, né? Obrigado pela transparência aí do Alexandre e do Tiago em fornecer detalhamento, expectativas de cronograma, que eu acho que foi muito útil para todos que participaram e estão nos ouvindo aqui, né? Gostaria de, né, reforçar o recado de vocês para que os nossos clientes e usuários, todos aqui, se preparem, né? Continuem acompanhando as informações que vocês colocam no portal, mas também, né, contem com o nosso suporte da Thomson Reuters, também dos nossos parceiros como a UI e o Fernando que está aqui para ajudar vocês nessa jornada de transformação. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço a todos.